Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos fazer a retomada sobre cilindro. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba no Colégio Estadual do Paraná. Então, o que a gente vai relembrar nessa retomada aqui? Lembrando a diferença entre um corpo redondo e um poliedro, a gente já conhece, mas é bom reforçar que os corpos redondos são aqueles que uma das faces dele, no caso do cilindro, né, eu não consigo colocar ele num plano, né? Então, alguém pode ser engraçadinho e dizer assim, mas e se eu planificar? Se eu planificar, ele já não é mais um corpo redondo, é uma planificação do corpo redondo. Então, por exemplo, a parte lateral, a área lateral, impossível a gente colocar num plano, a gente tem que ter infinitos planos para conseguir comportar toda a área lateral. No caso dos poliedros, todas as faces eu consigo passar um plano só. Então é isso que é a diferença entre um corpo redondo e um poliedro, que a gente vai estudar bastante poliedros. Vamos revisar a questão das áreas do cilindro, né? Os dois tipos de área, né? Que é a área da base e a área lateral, e a soma delas, que é a área total. E vamos revisar também os conceitos, ou conceito de volume de cilindro, capacidade versus capacidade, né? Então vamos lá. Qual a relação entre a área e o volume? O que tem a ver? Vocês pensam um pouquinho. O que tem a ver área e volume? Alguém diz assim, professor, não estou sacando. Pensa no, por exemplo, como que a gente calcula o volume? O volume não é área da base vezes altura? Então, a área da base é fundamental. Sem a área da base, a gente não pode calcular o volume, né? Então, aí tem uma relação bastante importante. E a gente já faz uma relação entre a fórmula do volume e com a área da base. Então, extremamente importante, tem uma relação bastante interessante. A gente já sabe que o cilindro é um dos sólidos, não é o único, né? Que é um dos sólidos que a gente chama de revolução. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um retângulo, tá? Eu fazendo ele girar aqui, ele está girando nesse sentido aqui, esse meu desenho de cá, não aquele que está animadinho ali. Esse que está aqui, ele vai gerar o meu cilindro. Nesse caso dessa animação, ele está girando no sentido do relógio, né, o sentido horário, e também formaria um cilindro. Tranquilo? Esse, no caso, é o nosso cilindro reto, né? A gente pode também ter o caso do cilindro oblíquo. O cilindro oblíquo, este daqui. Só que daí, em vez de um retângulo, observe a figura aqui, vai ser um paralelogramo. E ele vai girar da mesma maneira, ó. O eixo onde eu coloco e faço o giro. Seja ele no sentido horário ou anti-horário, vai dar. Uma observação importante. A altura é a distância entre as duas bases, a base inferior e a base superior. Eu estou falando de base superior e inferior porque eu coloquei dessa maneira, mas eu poderia colocar o cilindro na horizontal, seria a distância entre as duas bases ali. Observe, por que eu falo isso e destaco bastante? Porque às vezes tem gente que confunde a altura com esta geratriz aqui. Veja que aqui a geratriz é diferente da altura. A altura, então, é a distância entre as duas bases, tá ok? Tranquilo? Para não confundir mais. Aquele que eu falei antes, as planificações, são parecidas. A diferença é exatamente na superfície lateral, que aqui vai dar um retângulo e aqui vai dar um paralelogramo. Tranquilo, gente? Daí, como é que a gente calcula as áreas? Por exemplo, estou exemplificando aqui no caso de um cilindro reto, mas vai valer a mesma coisa para o cilindro oblíquo. Nós temos a área lateral, que quando eu planifico ela fica isso daqui, e duas áreas das bases. A soma das áreas da base mais a área lateral vai dar o que a gente chama de área total. A área da base, a área lateral, vai ser o quê? 2πrh. Da onde que vem esse 2πr? Porque esta base aqui, ela está em torno do círculo. O comprimento de uma circunferência é o quê? 2πr. Então, 2πr vezes a altura vai dar a nossa área lateral. E a área da base é o quê? πr ao quadrado. Fácil de lembrar. E a área total vai ser a soma da área lateral mais duas vezes a área da base.
Se eu tenho facilidade de lembrar a fórmula, eu posso utilizar essa daqui, que ela vai sair exatamente dessa soma da área lateral, mais 2 vezes a área da base, colocando 2πr em evidência, multiplicando H mais R. Tranquilo? Nesse caso é bem interessante, quando eu tenho uma das incógnitas, ou H ou R, e conheço a área total. Por isso que é interessante essa fórmula. A secção meridiana, o que seria? É como se eu cortasse nela de uma face, de uma área da base à outra, passando pelo centro. E ele contém exatamente esse daqui, o diâmetro em cima e o diâmetro embaixo. A área é um retângulo, não é verdade? Então é base vezes altura. A base aqui seria 2 vezes R, vezes a altura, nesse caso, H. Tranquilo? E a secção transversal é quando eu corto o meu cilindro numa posição qualquer, tanto que ele seja paralelo às duas bases. E a área vai ser exatamente a mesma área da base, então πr ao quadrado. Tranquilo? Vamos para os exercícios práticos agora. Um cilindro de revolução tem 9 centímetros de altura e raio da base igual a 4 centímetros. Calcular. Qual é o valor da área da base, o valor da área da secção meridiana, a área lateral e a área total. Aqui está um desenho que eu sempre digo, mesmo que não tivesse dado esse desenho já, seria bom fazer o esquema do desenho para poder resolver o exercício. Então agora organize os dados que a gente já tem, que o raio vale 4 e a altura vale H. E vou dar um tempinho agora para vocês resolverem e já voltamos a conferir o resultado ou tirar alguma dúvida que vocês tenham ficado durante a resolução.
E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim, né? Só estamos fazendo uma retomada, um exercício básico, vocês mataram a pau, conseguiram fazer facilmente. Então vamos lá. Nós temos que o raio vale 4 e a altura vale 9. Então vamos começar calculando a área da base. A área da base é o quê? πr ao quadrado. Substituindo o R, 4 ao quadrado 16, 16 π centímetros quadrados. Daí vem aquela pergunta, eu preciso substituir o π? Depende, sempre eu digo, depende. Depende se é uma questão de múltipla escolha e lá nas respostas você não está indicado o π, está com valores sem a indicação do π, você vai ter que substituir. Qual o valor que seria que substituir? 3,14 ou o valor que estiver sendo colocado no enunciado. Vocês vão ter que analisar de acordo com cada questão, porque dependendo de quem fez a questão, pode usar o 3,14, 3,1 ou 3. Isso vai ser um arredondamento que a pessoa que fez a questão vai querer que você utilize. Se ele não fala nada, a gente usa 3,14. Bem, a área da secção mediana, né, que a gente conversou agora, que seria um retângulo. Então, a base vai ser 2 vezes o raio, que é 4, né, porque seria toda essa área aqui, vezes a altura, que é 9. Então, portanto, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 9, 72 centímetros quadrados. Moleza, fácil. A única coisa que eu sempre digo, gente, tomar cuidado para não confundir secção meridiana com a secção transversal. Tranquilo? A área lateral. A área lateral é 2πrh. Sempre destaque a fórmula, gente, do que você quer saber, que facilita até mesmo você procurar os dados que você quer. Então, eu já tenho que a altura vale 9 e o raio vale 4. Sempre faço essa organização. Agora, fazendo substituição, a altura 9 e o raio 4, fazendo o produto, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 9, 72 π centímetros cúbicos. Aquela questão do π, a mesma coisa que eu falei na alternativa anterior. Na letra D, a área total. A área total a gente já sabe que é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Nesse caso, eu vou usar exatamente esse conceito, porque nós já temos calculado os outros dois valores, né? Nós já calculamos a área lateral, que vale 72 π, e já tínhamos calculado a área da base, que vale 16 π. 16 π vezes 2, 32, mais 72, 104 π centímetros quadrados. Fácil, não é verdade? É só organizar o raciocínio, resolver, vai ser bem tranquilo. Relembrando agora a questão do volume, que a gente já falou lá na introdução do nosso vídeo, que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é o quê? πr ao quadrado. Então, portanto, πr ao quadrado vezes h vai ser o volume de um cilindro. Tranquilo? Vamos à frente. Aqui, em um cilindro circular reto, a altura mede 2 metros. A sua área lateral é igual à área da base. Determine o volume desse cilindro em centímetros cúbicos. Tranquilo? Então, gente, primeira coisa, nós vamos ter que dar os dados ali, a gente tem a altura. E o outro dado, você não tem, mas eu não tenho raio, professor. Bem, mas ele tem mais um dado ali, dizendo que a área lateral é igual a, conferindo aqui, a área lateral é igual à área da base. Então, eu tenho esse dado. Como é que é a área lateral? 2πrh. A área da base? πr ao quadrado. Então, você vai ter que fazer essa igualdade para conseguir calcular o raio e depois calcular o volume. Vou dar um tempinho para vocês com essas dicas e já voltamos a conferir o resultado.
E aí, galera, conseguiram? Esse é um exercício que eu chamo bem legal, porque ele não dá os dados direto. Você tem que usar o teu conhecimento e se você sabe, você não vai errar. É só fazer uma leitura tranquila, que é uma questão tranquila. Mas se você não sabe os conceitos básicos, você não consegue sair na resolução desse exercício. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho a altura e sei que a área lateral é igual à área da base. Então, organizando os nossos dados, sempre a gente tentar fazer um esqueminha, lembrando as duas formas que a gente citou agora, a área da base e a área lateral, e a gente tem que ter uma igualdade entre as duas e fazemos a substituição, a área lateral e a área da base. Diretamente já dá para ver que dá para simplificar, aquilo que vocês falam, né, cortar, né, o π. Daí ficamos 2 vezes 2r vai dar 4r e sobrou do outro lado r ao quadrado. Bem, agora aqui a gente vai resolver ela aqui, né? Que tem várias maneiras de ser resolvida. Nesse caso aqui a gente optou por passar o r para cá. Ficou r ao quadrado menos 4r igual a zero. Portanto, uma equação de segundo grau. Resolvendo a nossa equação de segundo grau aqui, que é uma equação do tipo incompleta, sem o termo c. A gente está aproveitando para revisar a equação de segundo grau, que é bastante importante, a gente usa muito. Então, colocamos o r em evidência. Ficamos aqui r menos 4. Um dos r's, então, vale zero, que não nos interessa, não existe raio zero, né? Porque senão não existiria o cilindro. E aqui a gente vê o valor que vai ser igual a zero no lugar do R. Ficou R menos 4 igual a zero, portanto, o segundo raio vale 4. Este é o raio que a gente vai calcular. Nesse caso ainda a gente não resolveu, porque o nosso problema final era saber o volume. Agora a gente tem o raio, que vale 4, e temos a altura. Agora a gente pode calcular o volume. Então, o raio vale 4, a altura vale 2, operando aqui deu 32 π metros cúbicos. Mas lembram lá no enunciado que o resultado era para ser em centímetros cúbicos? Então, vamos transformar para centímetros cúbicos, lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetro cúbico, né? Ou seja, nós vamos ter que vai ser igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Então daqui para cá, ou seja, basta aqui eu multiplicar o valor por 1 milhão, vamos ficar com 32 milhões π centímetros cúbicos. Tranquilo, gente? Vamos à frente. Exercício 3. Um tanque cilindro para armazenar combustível, como da figura abaixo, tem internamente 14 metros de diâmetro e 9 metros de altura. Qual é a quantidade em litros de combustível que o tanque pode armazenar? Use o π 3,14. Aqui é aquele exemplo. O problema está dizendo qual é o valor de π que você tem que utilizar. E isso daqui são cilindros de armazenamento tradicionais, vocês conhecem. Mesmo lá no posto de gasolina também tem esse cilindro, só que lá enterrado, embaixo do posto. Mas é o mesmo sistema. Então, nós temos o diâmetro, para a gente calcular o volume que a gente tem que ter. O raio, o diâmetro a gente sabe que é o dobro do raio. E temos a altura, ou seja, já temos os dados organizados, a fórmula do volume a gente já conhece, é aplicação direta. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos.
Tranquilo, né, gente? Vamos ver aqui esse exercício bem fácil de resolver. Nós já sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio, então, portanto, o raio é 7, a altura é 9 e o π que a gente vai usar, 3,14. A forma do volume, substituímos o valor de π já por 3,14, o valor do raio, que é 7 ao quadrado, e a altura 9. Fazendo os produtos, deu 1.384,74 metros cúbicos. Como eu quero saber em litro, eu vou ter que lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Ou seja, eu vou pegar esse valor, multiplicar por 1.000, portanto, a capacidade desse nosso reservatório de combustível é 1.384.740 litros, gente. Nesse vídeo a gente fez a retomada sobre os conceitos de cilindro. Espero que vocês tenham gostado e até breve.